Muito bom dia, pessoal. Aqui nós estamos iniciando mais um webinar da Nexo, né? Hoje, recebendo dois grandes amigos e clientes aqui da Cicobi Agrocred. Quem irá fazer essa condução aqui do webinar é o nosso o Ricardo Carvalho. Passou como analista de processo aqui na Nexo, também hoje está como gerente de projetos, inclusive gerente do projeto da Cicobi Agrocred. Então, essas feras aí que estão aqui ao vivo com a gente, que vão conduzir o webinar hoje. Vou passar palavras a eles aqui. Eu sou Rafael Peloso, sou coordenador de marketing aqui da Nexo. Nós estamos aqui na sala também com a Mara Lozila, que é nossa gerente comercial, para dar suporte a eles, porque os astros desse webinar é o Ricardo, a Patrícia e o Wesley. Então, Ricardo, passa a palavra a você. Bom, então vamos começar. Primeiro, eu queria agradecer a todos a presença de todos aqui nessa agenda de hoje. Agradecer a Patrícia, agradecer o Wesley na presença. Por isso, e agradecer por esse momento mesmo de troca e de compartilhar resultados, tá? E é bom que antes da gente entrar no tema principal, eu acho importante a gente contextualizar rapidamente quem está participando dessa agenda, tá? A gente tem aqui a Patrícia Basílio, que ela atua como supervisora de estratégia de negócios no Cicobi Agrocred, e a gente tem o Wesley, né, que também trabalha diretamente com processos e normas dentro da cooperativa. E eu aqui representando a Nexo, tá? Como gerente de projetos e no passado como analista de processos. Então, me permitiu bastante conhecer de processos, já com uma carga também de mercado financeiro aí para ajudar as cooperativas. E a gente sempre tem a ideia de que no sistema cooperativista, crescer, ele é importante, mas crescer com controle e governança, ele é essencial, tá? Depois eles vão ter a oportunidade de falarem, tá bom? Anexo. O que é anexo? Anexo, ela nasceu, né, ela nasce do ideal de trazer melhorias e ganhos, tá? Ela nasceu com um foco muito claro no dia a dia, de ajudar as organizações a melhorar a sua performance operacional utilizando tecnologia, mas não tecnologia por tecnologia, mas tecnologia de uma forma inteligente. Permitir que as decisões elas aconteçam sempre da maneira mais fluida e segura. Tá? Esse desafio ele ainda é maior em ambientes como os nossos, né? No ambiente completamente regulado, que é o ambiente financeiro das cooperativas de crédito. Então, a Nexo ela atua em três pilares. Como que ela ajuda isso em três pilares? Atuando em redesenho de processos, na organização da operação e na automação, principalmente com governança. Tudo isso de um jeito muito objetivo e simples. Eliminar retrabalho, reduzir custo operacional e acelerar ainda mais as decisões. Dentro desse ecossistema, nós somos os parceiros Platinum da Lecom, que é uma das plataformas mais robustas e completas de automação de processos que a gente tem no mercado hoje. Vale lembrar, a tecnologia sozinha, ela não transforma operações. Processos bem definidos, sim. Mas o que as organizações realmente precisam não é só de tecnologia, elas precisam de resultado operacional, de excelência operacional. E o nosso foco é entregar essa performance, que significa processos mais rápidos, equipes mais produtivas, um menor risco operacional possível, um maior controle e, principalmente, as decisões, elas sempre baseadas em dados. Onde a Nexo entrega performance? Quando a gente começa a trabalhar com cooperativas e instituições financeiras, normalmente a gente encontra um cenário bastante comum, tá? As ações estão sempre ali espalhadas e muitas vezes uma dependência muito grande de pessoas específicas que conhecem aquele processo ali como a vida delas. A gente concentra muito naquela pessoa que conhece. E isso, ele gera lentidão operacional, ele gera risco operacional e, principalmente, a dificuldade de gestão. E é justamente nesses pontos que a gente entra para estruturar, organizar e automatizar as cooperativas. O processo, uma frase que eu tenho sempre comigo, o processo desorganizado, ele custa caro, tá? E muitas vezes esse custo ele não aparece no balanço, mas ele vai aparecer lá na ineficiência do nosso dia a dia. Então, isso é de impacto, mas e se a gente for parar para pensar, a gente sente esse reflexo na nossa realidade. Revisando processos manuais lentos e desorganizados. Quando analisamos os processos, a gente percebe que muitas atividades elas são executadas, como eu disse anteriormente, de forma manual. Planilhas, e-mails, controles paralelos e cada um fazendo ali de um jeito. Muitas vezes a gente digita alguma coisa num sistema e depois tem que digitar no outro, às vezes a mesma informação. Isso gera muito retrabalho. O retrabalho ele gera desgaste, né? E esse desgaste ele gera duas coisas muito perigosas: o erro e a perda de tempo, tá? Além disso, quando os processos eles não estão padronizados entre os PAs, entre as áreas administrativas, cada unidade começa a colocar ali o seu jeitinho de trabalhar.
Cada unidade consegue colocar o seu jeitinho de operar de um jeito diferente. E no controle, isso acaba colocando a cooperativa toda em risco, né? Isso aumenta cada vez mais esse risco operacional. Então, automatizar processos não significa apenas ganhar velocidade. Significa garantir padrão, reduzir erro humano, principalmente, e proteger a operação da cooperativa. Tá? Automação, eu sempre falo, né, falava nas minhas agendas de mapeamento de processo, que existia um medo grande, né, da substituição das pessoas. A automação ela não vai substituir pessoas. Ela liberta as pessoas daquele trabalho repetitivo para focar no negócio, para focar na situação que elas precisam vivenciar. Contra fatos não há argumento. E isso, ela fazendo isso, ela focando naquilo que ela precisa fazer, ela vai simplesmente gerar valor, que é o trabalho da gente precisa ter, né? A gente precisa ter essa geração de valor no dia a dia do nosso trabalho. Outro ponto que parece muito nas operações é a falta de visibilidade sobre as demandas. Todo mundo perdido, não sabe onde está, com quem está. Muitas vezes ela sempre diz que pergunta onde o processo está, com quem está na aprovação de quem? E a gente não tem. Isso também gera essa perda de tempo. Essa resposta, muitas vezes, ela depende da gente ficar procurando e-mail. Nossa, que dia que eu mandei esse e-mail? Para quem que eu mandei? Deixa eu ver se a pessoa respondeu. Então, a gente gera um tumulto mental na cabeça da gente que, com processos padronizados e certinhos, a gente segue o fluxo normal, o fluxo natural. Esse é um problema muito sério, né? Principalmente quando a gente fala de auditoria, né? Quando o tema auditoria é um peso, e aí eu me remete ao meu tempo ali de mercado financeiro. Quando a gente falava estamos sendo auditados, se a gente está num ambiente onde o processo não flui, a gente começa a virar aquele, né? Vira um monstro da auditoria, tá? Quando a gente fala de auditoria, de compliance e governança, quando os processos eles estão bem estruturados dentro de uma plataforma, a gente passa a ter rastreabilidade, a gente passa a ter um histórico completo daquela tratativa, a gente tem um controle de prazos, isso é importante, importante. E principalmente o registro assertivo das decisões que a gente tomou ao longo daquela jornada. Ao mesmo tempo, a equipe ela deixa de gastar tempo ali com tarefas repetitivas, de saber onde está e com quem está. Tá? A gente ganha a plataforma ela passa a ser a nossa referência. A visibilidade operacional, ela gera controle, e o controle é o que vai te gerar segurança para crescer. Talvez, talvez um dos maiores ganhos que a automação tem nos processos hoje seja algo que muitas vezes a gente nem se percebe, são os dados confiáveis para a tomada de decisão. Vocês estão pensando, a gente segue um fluxo, a gente chega no princípio, no final. Eu tenho todo um fluxo para eu chegar no final de tudo, eu ter dados concretos para a tomada de uma decisão concreta. E aí, quando eu tomo uma decisão concreta, eu renovo o ciclo. Eu volto no início e começo a revisar tudo que a gente está fazendo. Tá? Quando os processos eles acontecem fora desses sistemas, de maneiras, né, sem estruturas, fica muito mais difícil a responder perguntas simples, como onde estão os gargalos, as pessoas não sabem, quanto tempo leva cada etapa, a gente não tem essa eficiência operacional, qual que é a área que está mais sobrecarregada, muitas vezes a gente escuta, poxa, eu estou sobrecarregado, mas será que eu estou sobrecarregado se eu não tenho um parâmetro para medir? E principalmente, onde estão os riscos do meu negócio? Tá? Quando tudo isso passa a ser executado dentro de um fluxo estruturado, os dados eles passam a existir como eles são. E os dados passam a ser confiáveis. Ele vai medir a eficiência, ele vai melhorar os processos continuamente, a gente vai atuar na redução de riscos, inclusive o principal, a gente vai melhorar a nossa performance comercial. Né? Eu estava falando bem de operacional, mas agora eu falo de performance comercial, porque a gente está aqui para performar operacionalmente e comercialmente em paralelo com os nossos clientes. Tá? E aí, o último slide, o impacto prático. Né? Quando tudo isso é aplicado na prática, os resultados aparecem de uma forma muito clara, tá? Clara e objetiva. A gente vê operações alavancando níveis de automação muito altos, né? Especialmente em atendimentos. A gente vê impacto direto em áreas comerciais, com aumento de solicitação de crédito sendo processado com muito mais agilidade. Um outro ganho relevante que a gente tem também é a eliminação de planilhas, controles paralelos, que normalmente são as grandes fontes e os grandes focos de erro dentro da operação. A gestão da inadimplência hoje também é uma melhora quando os processos eles passam a ser estruturados e monitorados. É um desafio grande das cooperativas de crédito, é atuar ali no crédito, na cobrança. Eu quero emprestar,
Meu papel enquanto cooperativa de crédito é emprestar, mas eu tenho um desafio muito grande no mercado hoje de fazer a gestão do que eu emprestei, do que eu preciso receber, né? Então, tudo isso, se eu tenho informações concentradas e alinhadas, isso no final ele vai convergir para algo muito mais importante, que é a produtividade comercial e essa eficiência operacional, andar sempre ali lado a lado. E aí, a eficiência operacional ela não vai apenas reduzir custos. Ela é a capacidade, ela vai ser a capacidade, o mensurador da capacidade que vai te fazer crescer, tá? E é justamente nesse contexto que entra a experiência do Cicobi Agrocred, tá? A gente vai compartilhar um pouco dessa jornada, do que aconteceu na prática dentro da cooperativa, tá? Quais foram os desafios, como os processos foram estruturados, quais os resultados começaram a aparecer. Então, a gente falou do que nós, enquanto Nexum, parceiros, e agora o nosso cliente com resultados, né? E aí eu passo a palavra para Patrícia, para o Wesley, e que a gente possa agora, de fato, identificar tudo que eu falei na vivência real do nosso cliente. Olá pessoal, bom dia, né? Vamos assim, primeiramente agradecer o convite, o espaço e a parceria, né? Da Nexon e da Lecom conosco. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, vamos pegar um assunto bem crítico para todo mundo, né? A performance no cooperativismo, como orquestrar os processos e negócios para sustentar o crescimento. Vou seguindo aqui num bate-papo. Primeiro, uma breve apresentação, né? Sou Wesley da Silva Moreira, sou analista de processo, tenho formação em engenharia mecânica, especialização em gestão financeira de cooperativas de crédito, sou Green Belt, né? Lean Six Sigma, e MBA em gestão, qualidade e engenharia de processos. Eu estou na cooperativa há 4 anos, atuando na parte de processos, né? Tive atuação no eixo de riscos, é, com uma visão grande assim na parte de compliance, controle interno, uma experiência, né, anterior à cooperativa de trabalhar no mundo metalúrgico, então uma produção realmente guiada por resultados, uma, uma posição assim que a gente enxerga a necessidade de sempre haver melhorias, e essa é uma visão muito legal que a gente traz para o mundo cooperativista, né? Que a gente sempre está focando nas melhorias do nosso, vamos dizer assim, nosso cliente final, que é nosso associado, a gente agregar valor para o nosso associado. Então essa experiência, ela é muito válida para a gente, porque nos mostra uma visão de diferente do que talvez era uma visão anterior, da gente realmente mexer mesmo nesses custos invisíveis para agregar mais valor aos nossos associados, que muitas vezes os custos, né, como o Ricardo elencou, não aparecem no balanço. Os nossos despesas ali, elas não refletem esses custos que a gente tem de ineficiência, de retrabalho, de tempo perdido, né? Hoje, acho que o grande bicho-papão de todo mundo aí são os indicadores de SLA. Então, hoje todo mundo quer tudo imediatista, quer tudo rápido, quer tudo para hora, quer tudo pronto no menor tempo possível. E hoje a gente tem uma demanda bastante mão de obra para construir processos talvez fáceis, pequenos, que temos que ser eficientes. Então, a ferramenta, né, hoje nos apoia nesse sentido para a gente fazer um trabalho de cada vez mais agregar valor e trazer resultado para o nosso cooperado. Um pouquinho aqui da nossa experiência com a Lecom, né, aqui na Agrocred. Então, foi um grande elemento aí na sustentação do crescimento. Hoje foi muito importante para fortalecer os processos no crescimento e na governança do Cicobi Agrocred. É, Nisso tudo, ele permite essa transição desses processos manuais para uma gestão orientada. Então, regras, dados confiáveis, gerando indicadores, gerando tudo que a gente precisa, né? Que hoje sem dados a gente não consegue fazer nada. Então, precisamos de dados para a gente fazer aquela real gestão de tudo que está acontecendo debaixo dos nossos processos aí, debaixo da nossa camada, antes de chegar no nosso associado com o real valor agregado. Nos ajudou também no foco, né? A gente ter foco na melhoria de processo. Então, o foco na melhoria de processo passou de ser só uma boa prática para ser uma questão estratégica dentro da cooperativa. Ele é estratégico por ter essa transversalidade, né? E o impacto real na experiência do associado.
juntando aí agregação de valor e mitigação de risco. Então, a gente com a melhoria do processo, a gente mitiga também muitos riscos que hoje, no nosso mundo, até com o avançar da tecnologia, a gente tem um risco enorme aí, risco cibernético, risco de imagem, de reputação, risco social, risco ambiental. Então, ele pega ali um compilado de riscos e a gente consegue mitigar nesse sentido quando a gente tem processos bem estruturados e definidos. E também vem para a questão de padronização e controle, né? A plataforma ela viabiliza aí essa padronização, rastreabilidade e controles essenciais. Então, a gente consegue estruturar esses processos visando, né, a regulação vigente naquele sentido, mitigando esse risco aí também e atendendo tudo que é necessário para que ocorra bem esse processo. Lógico, sempre visando ali agregar valor e a entrega para o associado. O desafio, realmente para a gente aí, o desafio da cooperativa é, exige, né, processos robustos para a gente ter um crescimento sustentável. Existe realmente, né, esse crescimento sustentável, ele aparece com complexidades, né? E também nós aprendemos muito a evitar soluções pontuais. Porque realmente a gente para de ter aquela sensação de estar apagando incêndio com problemas pontuais, para a gente realmente ter uma solução e a gente não tratar o sintoma, e sim tratar a raiz da dor. A gente parar de tratar realmente ali o que causa o sintoma. Não ficar tratando sintoma, que isso vai ser só aquele real apagar incêndio aí que acho que é a sensação de 99% das pessoas das cooperativas hoje. Uma visão também muito legal foi a gente tratar os processos como ativo estratégico. Então, a mudança, né, do modelo operacional, ele traz isso para a gente, tratar o processo, todos os tipos de processos, como ativos estratégicos, realmente pertencer aos processos, mesmo que existem individualidades, cada um fica personalizando da sua forma, da melhor forma que enxerga dentro da cooperativa, até para ter, né, essa exigência interna do que espera do colaborador. Porém, os processos eles se tornam ativos porque eles se tornam nossos. Ele fica personalizado, ele é adaptado para atender o nosso associado. E aí vai do apetite de cada cooperativa, né? Existem as individualidades, como eu falei, mas aí, conforme a realidade da cooperativa, a gente precisa ter esse processo como um ativo nosso mesmo. E a solução, né, do BPMS Lecon, a plataforma possibilita estruturar esses fluxos, incorporar regra e reduzir variabilidades. Aí isso, né, sem dúvidas aí, como em lugar de fala que eu consigo falar que apoia o nosso crescimento e a nossa conformidade. Principais desafios identificados, acredito que todo mundo aqui que está envolvido, né, nos processos aí da cooperativa, né, nas partes estratégicas, a falta de padronização, então unidades com processos diferentes, talvez o mesmo processo sendo realizado de maneira diferente em vários setores da cooperativa, né, causa inconsistência, dificulta o controle operacional. A gente sabe aí a nossa dificuldade, né, desses controles, igual o Ricardo falou na abertura, são aqueles controlinhos paralelos que a gente tem, aí um controla de uma forma, outro de outra, e a gente não consegue compilar isso tudo de uma forma eficiente para gerar dados, para a gente tratar isso, para a gente se tornar eficiente e saber aonde que é a nossa dor. Decisões pouco rastreáveis, né? A ausência de rastreamento, claro, nas decisões compromete a transparência, compromete demais. Então, fica aquele diz que me disse, a gente não consegue rastrear onde está aquele processo, com quem está, quem participou. Dependência do conhecimento individual, o processo que depende excessivamente do conhecimento dos colaboradores, aumentando o risco e dificultando a continuidade. Isso, né, a gente consegue tratar até a questão da sucessão, porque hoje nós não podemos, né, nos apoiar em um treinamento onde uma pessoa treina a outra conforme o seu conhecimento. Uma regra ela pode ser interpretada de várias maneiras diferentes por a mesma regra por pessoas diferentes. Então, esse eu acho que é uma grande dor de todos nós, né, enquanto cooperativa, na questão dessa sucessão de regras, sucessão de responsabilidades, sucessão de processos realmente, vários, de novo, né, vários processos iguais que são realizados de maneira diferente em outros locais, talvez até próximos fisicamente, mas distantes nessa maturidade de processo.
E os nossos aí retrabalhos e controle paralelos, né? Controles duplicados e retrabalhos que geram ineficiência e riscos no processo. Então, temos bastante desses pontinhos aí. Acredito que meus amigos e meus companheiros de processos vão sentir essa dor também. O nosso caminho adotado foi realmente o mapeamento e a identificação, né? Então, os processos sempre inicia com o mapeamento do fluxo, identificando gargalos e definindo papéis e responsabilidades. Eu acho que esse é realmente o nosso primeiro papel ali, é aquele, vamos ter uma visão ali macro do que está acontecendo, vamos definir responsabilidade, definir papéis, organizar a primeira casa, para depois a gente fazer essa adaptação, essa possível melhoria. Regras e formulários. São criadas regras de negócio, formulários padronizados e critérios claros para decisões objetivas. De novo, né, aquela rastreabilidade nas decisões. Então, precisamos ter regras claras para que as decisões, primeiro, sejam as mesmas nas mesmas condições. Não podemos ter decisões diferentes para uma mesma situação, porém, em situações diferentes. Precisamos sempre ter regras e formulários ali bem criados. O terceiro passo é sempre a automação do processo. Então, após a definição, o processo pode ser automatizado, faz ali uma análise, né, refletindo ali a lógica operacional. Então, a gente consegue trazer isso para a plataforma, consegue disponibilizar isso lá e ter uma visão macro, uma visão, ter um overview ali legal do processo e de tudo que vai acontecer. E o último passo é a eficiência e governança, né? A metodologia, ela evita digitalizar problemas existentes. Então, assegura ganhos reais em eficiência e governança. Não adianta a gente só jogar o problema para dentro da plataforma que a gente vai estar só documentando aquele problema. Então, realmente, o Ricardo falou, nós não entregamos tecnologia, entregamos performance. Então, vamos atrás da performance sempre e isso a plataforma ela disponibiliza para a gente. Só uma passagem rápida aí da nossa situação hoje dentro da Lecom, né? Aqui são algumas áreas, processos críticos, né? E aí transversais que nós temos dentro da cooperativa, onde esses processos se conversam, mas hoje nós temos uma quantidade aí relativamente representativa dentro do sistema. São processos críticos, processos robustos, processos que envolvem muitas áreas, processos que demandam muito tempo, atuações paralelas, atuações sucessivas. Então, são processos bem críticos para nós e que hoje, né, já tem uma quantidade representativa de um desenvolvimento interno com muito cuidado que nós fazemos, até de uma maneira um pouco conservadora, para não ter erros, né? A gente fala que no início do projeto nós precisamos cuidar aí igual um filho, né? Então no começo não pode nada e depois a gente vai abrindo, vai deixando, conforme ele vai maturando, a gente vai deixando ele ter um celular, ele ir para a escola sozinho, né? Um diretor nosso usou essa simbologia, eu achei muito legal. Então acho que o início dos processos na Lecom talvez ele não tenha tanta celeridade, porém ele tem assertividade. Então, todo o processo que a gente vai atuar, a gente vai tentar colocar dentro da ferramenta, a gente tenta deixar ele nesse nível de maturidade para que ele realmente traga ganho, para que a gente não só documente um problema. Então, aí está uma visão aí mais completa da quantidade que nós temos dentro da cooperativa hoje, que está dentro da Lecom. Então, você pode ver que são áreas críticas, áreas aí, uma espinha dorsal do nosso negócio. E aqui os ganhos, governanças e previsibilidade. Então, uma grande redução do retrabalho. A adoção do BPMS, ele contribui demais, né? Diminuindo o retrabalho e aumentando a eficiência operacional. Realmente ele depositando energia no que precisa ser depositado, não gastando energia com um processo que talvez não vá ajudar, não vai ter tanto ganho conforme o necessário. A governança integrada, incorporando aí as decisões rastreáveis e responsabilidade clara, né? Isso também é muito importante, a gente deixar claramente ali a responsabilidade de cada um dentro daquele processo, facilita muito o trabalho. Existe aí realmente no início uma certa resistência, porém, ao trazer a visão de como aquilo vai ser um ganho para próprio colaborador, ele se torna, ele passa de um detrator para um grande promotor da ferramenta. A previsibilidade operacional, então aumenta, né, os dados confiáveis e indicadores claros para suporte à gestão. Então a ferramenta ela passa a ser uma grande parceira na tomada de decisão, porque a gente passa a ter dados confiáveis.
Então a gente consegue tomar decisão em cima de dados verdadeiros e confiáveis, que em um passado a gente não tinha esses dados, então ficava muito difícil, fica muito intrínseco ali aquela tomada de decisão, porque os dados não são reais. Então a gente precisa, né, e a ferramenta nos oferece isso. E fora o fortalecimento institucional, né, que o modelo fortalece a credibilidade e vira referência para a evolução de processos futuros. Então, agora eu vou passar a palavra para a Patrícia, né? Essa foi uma visão mais da minha parte de processos na questão da Lecom, né? Junto com a nossa parceria aí da Nexon. Grandes parceiros, um atendimento aí para nós muito pontual, então a gente pede para eles, eles são quase ali que na hora, quase online, né? O atendimento, nos fortalecem muito, nos ajudam demais, então é um suporte que realmente está contribuindo bastante para o nosso crescimento sustentável. Bom dia a todos, né? Então, me apresentar, né? Também gostaria de agradecer pelo convite. Acho que é muito bom falar sobre o tema, né? Performance. Sou suspeita, gosto muito desse tema. Hoje eu sou responsável pela área de negócios, né? Estratégia de negócio no Sicoob Agrocred. Também sou responsável pela área de performance corporativa e a parte de BI, tá? Eu sou formada em ciências contábeis, tenho MBA em inteligência de mercado e também tenho especialização em gestão financeira de cooperativas de crédito. Atuo na cooperativa faz 13 anos, né? Eu entrei como estagiária aí na área de produtos, fiquei quase 7 anos na área de produtos, depois eu migrei para a área de inteligência competitiva, que hoje, né, a gente mudou a nomenclatura na Agrocred, que é a performance corporativa. Atuei como analista, muito semelhante com o Ricardo, né? A gente tem uma visão sobre como que funciona e, consequentemente, a gente tem um olhar holístico, né? E que isso contribui para a gente fazer nossas entregas. E hoje, faz quase 2 anos e 3 meses, eu estou aí à frente da área de estratégia de negócios e também da performance corporativa. Então, qual que é o desafio, né, da gestão da performance? Então, realmente a estratégia definida, mais difícil de acompanhar. Hoje, a Agrocred, a gente se falou muito, né, tanto o Ricardo quanto o Wesley, de indicadores, de rastreabilidade, de governança, mas a gente também tem que falar de cultura, né, que é muito importante a gente falar, porque a gente precisa implementar. Eu falo assim que o projeto a gente pode desenhar ele muito bem feito, desenhar a estratégia, mas a gente precisa de pessoas, né, da cultura para a gente fazer a implementação, né? Então a estratégia é definida. Quando a gente aconteceu isso, né, na cooperativa, hoje a gente tem aproximadamente quase 500 cooperados, funcionários, perdão. Então, é muitas pessoas, né? Então, para a gente definir e que essas estratégia e também a gente passar desde o âmbito de estratégia, o âmbito tático e operacional, então a gente tinha essa dificuldade. Então, a gente, nos últimos 7 anos, né, a cooperativa vem desenhando, né, e aplicando ainda mais baseado em dados, né, as estratégias. Indicadores até então também eram espalhados, né? Então a gente tinha muita informação que, consequentemente, tanto a área tática quanto a área operacional estratégica tinha essa dificuldade, muitas informações. A falta de integração das áreas, quando eu falo áreas, é a área tática, que é o administrativo, né? Que é a área contábil, a área de negócios, performance, então toda a retaguarda e dificuldade também de acompanhar a execução da estratégia. Então, se a gente não tem informações consolidadas e no âmbito, num único local, a gente realmente tem essa dificuldade porque são muitas pessoas para a gente fazer essa gestão e acompanhamento. Pode passar, Ué. Bom, a necessidade de integrar a estratégia em processos, né? Então, a Agrocred, ela vem nesses últimos 7 anos atuando fortemente no planejamento estratégico, e para a gente acompanhar, a gente precisa
ter informações, ferramentas para que a gente possa aí compilar e também divulgar esses indicadores, né? Também a necessidade de projetos estratégicos e de processos voltados a negócios. Passa. Então, deixei aqui um resumo, se eu pudesse trazer para vocês. Então, estratégias, tem que virar indicadores, né? Se não tiver dados, como que a gente vai acompanhar essas informações? Projetos, depois finalização, porque né, o projeto tem que ter começo, meio e fim, e depois vira um processo e, consequentemente, gera resultado. E onde que a Nex entrou aí eu vou falar muito sobre mais a parte de negócios e performance corporativa. A Agrocred já tinha feito a aquisição, né, a contratação, conversando com o Wesley, né, eu tive uma dor enquanto área de negócios, que assim, quando eu vim assumir a área, a Agrocred já trabalhava com a carteirização, mas ainda não estava um formato ideal dentro da atender a nossa necessidade. E qual que é um gargalo nosso, que era uma dor, né, na parte de negócios? A gente tem uma plataforma no sistema, no Sicobi, só que a gente não tinha dados rápidos, consolidados. Então, conversando com o Wesley, ele comentou, a gente começou a testar, então a gente está desde 2024 utilizando a Nexo para carteirização. Então, a carteirização ela é um projeto estratégico da Agrocred. Esse projeto ele tem 3 anos, então a gente vai finalizar agora em 2026, para 2027 já virar um processo. Igual muito que o Wesley comentou, a gente tem que começar realmente um trabalho de formiguinha, porque a gente desenhou um projeto, a gente testou a plataforma, tivemos piloto, só que a gente depende de mudança de cultura. Eu falo assim, que pelo menos esse projeto especificamente, na parte de negócios, é uma mudança de cultura para nós, né? Então, a gente tem o hábito das pessoas a fazer o registro, né, em um único ambiente. Muito se falou, né, tanto o Ricardo quanto o Wesley, da questão de planilhas, a gestão do conhecimento, de estar alocado em vários locais. E anexo para nós, ela fornece essa ferramenta que ajuda a gente a ter rastreabilidade da informação, né? Então, a gente começou por isso. A gente tinha essa necessidade, igual eu comentei com vocês, de informação rápida. Então, porque a Anex ela fornece, a gente consegue extrair relatório e criar os KPIs para acompanhamento. Então, a gente utiliza muito ela para giro de carteira, né? Então, a gente faz o acompanhamento de giro através dessa plataforma. Com isso, a gente tem otimização do tempo, né? Rastreabilidade. Então, ó, se alguém tira férias, um gerente de carteira, um assistente, tem tudo um registro. E ela também nos proporciona a fazer uma modelagem, né? Dos dados. Então, a gente, como ela tem uma estrutura Kanban, a gente consegue fazer a adequação das etapas da carteirização conforme a necessidade. Igual eu comentei com vocês, a gente desenhou um projeto no início, tivemos que fazer umas adaptações e anexo dentro do que eles conseguiram, quase, vou falar 90% que a gente pediu, eles fizeram essas adequações para atender a nossa necessidade. Então, realmente, veio muito a agregar e gerar valor, né? Muito que o Ricardo comentou. Pode passar. Então, hoje, do que a gente utiliza a plataforma? Então, a gente começou com a carteirização. Ela é um projeto muito robusto aqui na cooperativa, né? Então, a gente começou em 2024, fizemos a implementação ao longo de 2024 todo com as agências. Em seguida, ano passado foi o período de adaptação, e hoje a gente tem metas por carteira, né? E que a Nexa ela colabora para a gente no sentido da ferramenta de registro, a gente acompanhar qual que é a intenção de negócio, com giro de carteira. A gente tem uma etapa, né? Tem um prazo para eles fazerem o giro, que não é só o giro ligar para o cooperado por ligar, mas realmente com a intenção de negócio. E através dessa plataforma a gente consegue extrair relatórios e acompanhar esses números. Hoje a Anex eles fornecem um serviço de
de, de Power BI, né? Power BI não, de dashboards, várias informações, indicadores. Nós não adquirimos, porque a gente tem a área de BI aqui, mas a gente testou uma ferramenta muito robusta, né? Caso vocês queiram também acompanhar, porque ele traduz os números que vocês registram, né? Então, ela é muito importante. E como a gente viu que essa plataforma ela tem a possibilidade de fazer a modelagem, né? A gente implementou eles em outros trabalhos, né? Então, a gente tem opções de fazer vários é, é, trabalhos em cima disso. Então, hoje a gente trabalha dentro do funil de vendas. Então, a gente implementou em 2025. Então, esse é um projeto que é a área de marketing, que faz essa gestão, que é do projeto, e a gente da área de negócios apoia, né? Então, a gente, juntamente com o pessoal da ponta, a gente faz um trabalho de contatar o cooperado através das leads, né? Então, a intenção de lead, e a gente coloca dentro da ferramenta para a gente fazer. Então, se o cooperado entrou em contato conosco com a intenção de fechar um consórcio, um seguro, nós temos como trazer essas informações, adicionar dentro da plataforma e depois a gente fazer gestão de como está esses leads. Por quê? Dentro do funil de vendas, se o cooperado ele entrou em contato conosco, manifestou interesse, então a gente precisa ser rápido, ser ágil, que é o que a ferramenta colabora conosco. Então a gente absorve essa informação, já adiciona na plataforma e aciona a agência para entrar em contato com o cooperado para ter possibilidade de fechamento de negócio. Então ela realmente ela contribui e a gente tem a rastreabilidade, que se ela tiver alguma das etapas, né, do funil estiver pendente ou muito tempo, a gente consegue acionar a ponta com um tempo mais ágil, ser mais rápido, a gente não perder negócio. Implementamos também dentro da jornada do cooperado. Hoje ela está dentro somente do PA digital nosso, que nada mais é, o cooperado ele se associou e a gente tenta fazer fechar negócio, verificar atualização de cadastro, implementação dos limites. Então tem todas as etapas, desde comentar o que é o cooperativismo, né? Então a gente realmente é uma jornada. Ele se associou o cooperado do PA digital, a gente tem a condição de ter começo, meio e fim, que é revisão de cadastro, é, se ele já tem intenção de fechar algum crédito, algum produto ou serviço, até a finalização do último contato. Esses dois, né, esses dois últimos a gente implementou em 2025 e agora para 2026 a gente está implementando mais dois projetos que envolvem a gestão de meios de pagamento e recebimentos, né? O nosso objetivo era redução de e-mails e ter rastreabilidade. Hoje a gente faz aqui na cooperativa um acompanhamento da CIPAC, né, que é a adquirência nossa, e também da cobrança bancária e do COPCERTO. Então a gente faz acompanhamento tanto de utilização da maquininha, se deixou de movimentar, a questão de negociações de taxas, então a gente fazia muito por e-mail. Então, esse ano a gente fez a implementação dentro da Nexo, que está funcionando muito bem, né? Então, a gente também desenhamos etapas, igual eu comentei com vocês, o Kanban da carteirização ela é diferente do funil, ela é diferente da jornada do cooperado, mas ela atende à nossa necessidade, que é realmente ter um começo, meio e fim. Então, a gente implementou. E a gente também está em processo de implementação, um outro trabalho, que é a mortalidade do crédito rural. Hoje na cooperativa, nosso know-how é o café. Então, nós temos uma sazonalidade diferente de outras culturas. Então, geralmente, as nossas operações, ela vence e se repõe muito dentro do segundo semestre. Então, a gente vai fazer um trabalho antecipado, né, se antever a questão do crédito rural para a gente ser mais ágil no operado, consequentemente, a gente fazer mais negócio, né? Então, essa ferramenta, ela proporciona, então a gente vai pegar dois trabalhos que hoje a área de negócio, ela já executa, só que a gente vai migrar dentro da plataforma para a gente ter indicadores, acompanhamento, né? Que, igual eu comentei, não sou suspeita de falar, se a gente não tiver dados, não tiver indicadores, a gente não consegue fazer estratégia.
né? Então, a gente está utilizando e vai utilizar em outros trabalhos, né? A gente está indo gradativamente, mas realmente para a gente criar indicadores e informações para tomada de decisão. Mas, bom, eu tinha passado isso, né? Realmente eu quis passar para vocês um pouquinho do que a gente faz aqui, utiliza a ferramenta. Não sei se tem alguma dúvida, alguém tem. Eu tenho umas perguntinhas para fazer. O pessoal já começou a colocar no chat algumas perguntas, mas antes de fazer a primeira pergunta que eu tinha aqui já era direcionada para a Patrícia, mas a Patrícia explicou bastante ali sobre a questão aí o específico ela falou muito de caracterização e eu queria muito deixar o nome Nextcope, né? O que que a ferramenta Nextcope representa no seu dia a dia. Eu sei que ela está muito atrelada à questão do giro de carteira, né, a própria carteirização em si, e a visão que essa ferramenta ela te proporciona no dia a dia, tá, Patrícia? Isso seria a primeira pergunta seria minha, depois eu vou com a pergunta do pessoal. Olha, eu comentei com você, eu gosto muito de indicadores, né? Eu acho que sem dados a gente fica perdido. Não existe você tomar uma decisão, hoje em dia principalmente, né? Então, eu acho que a ferramenta, você consegue extrair relatório, né? Você extrai um planilhão e você consegue pegar as informações, estruturar ela dentro do objetivo que você quer ter a resposta, né? Igual eu falo da carteirização. Hoje, a gente consegue entender, ter uma visão diária, de quantos negócios foram feitos, intenção de negócio. A gente consegue ver giro de carteira e a gente consegue acompanhar. Tanto é que vocês veem que tem no nossa tela de fundo aqui, a CAVE, que é um projeto que nós temos aqui na cooperativa, que a gente utiliza o indicador de giro de carteira, né? Então, a gente, como é, esse, essa ferramenta, ela consegue extrair relatório, a gente consegue a informação diária, que isso é extremamente importante, né? Então, principalmente na parte de negócio, que a gente tem que ter uma agilidade, porque a gente precisa ver quanto que precisa fechar o mês para atingir nossas metas, nossos objetivos, tem que ter rapidez, né? Então, hoje a gente utiliza muito a carteirização, o funil e também a jornada do cooperado. Mas se eu falasse para você os dois principais projetos que a gente está utilizando hoje é na carteirização e agora no funil. Oi, Ricardo, só Beleza. um adendo aí, é Sim. uma oportunidade. Como diz, né, o pai da administração moderna, né, Peter Drucker. Não se pode gerenciar o que você não controla, né? O que não se controla, o que não se Ó, mede. perfeito, perfeito. Próxima pergunta para os dois, tá? Patrícia e Wesley. E aí, o porquê de nós, Nexo, sermos parceiros de vocês e conseguir ser esse apoio na construção do caminho que vocês estão conduzindo aí com perfeição, com maestria. É, eu vou falar por mim, né, a questão do cooperativismo. Eu vejo assim que vocês segmentaram muito para o lado do cooperativismo e vocês conseguem enxergar as nossas dores, né? Que é Muito diferente de bom. um banco convencional. Igual eu comentei, a gente tem, enquanto sistema, a gente tem muita coisa boa no sistema, mas também temos algo que o Sicoob ainda não consegue atender na velocidade que a gente precisa. Eu acho que é esse que é o principal, né? Então, vocês, igual o Wesley comentou, né? A gente pede alguma demanda, vocês fazem essa adequação, claro, a gente respeita quando tem, porque tem que entrar todas as cooperativas, mas a gente consegue aí ter essa agilidade para atender a nossa demanda. Né? Eu esqueci de comentar, mas além da parte de negócio, a área de cobrança nossa também utiliza a Nexcop, né? Eles fazem uma gestão interna, né? Eles fizeram uma carteirização interna entre a área de cobrança, que eles também utilizam a ferramenta, né? Então, eu acho que é isso, se eu puder passar a minha visão. Não, na minha visão, né, eu conheci a Nexon através de outra, né, de outras intercooperações. Então a gente já vinha aí num namoro antigo. Hoje já fazem 4 anos, né, que nós estamos com essa parceria aí de Nexon, utilizando a Lecon e o Nexcop.
É, é igual a Patrícia comentou, a vantagem da Nexon é ter esse olhar cooperativista também, né? Hoje que dentro da Nexon a gente se depara com bastante colaborador também que atuou em cooperativas. Então, o conhecimento do que o CISBR entrega e do que o Nexcop pode nos entregar, do que a Lecom pode nos entregar e ser favorável a nós, ele ajuda muito. Porque é como a gente, quando a gente vai atuar na ponta, a gente precisa saber a dor de quem está pedindo aquela ajuda. E hoje, né, nós, nessa conversa aí com a Nexon, a gente tem essa liberdade porque grande parte do pessoal tem essa visão cooperativista. Então, fica mais fácil da gente até expressar a nossa dor e o que que a gente está precisando. E para nós, acho que assim, foi o principal na escolha. Perfeito, perfeito. Falando um pouquinho de desafio, só agora já atendendo as perguntas que o pessoal foi mandando no chat, tá? Cláudia Regina, ela levantou um ponto importante que é justamente sobre a Cláudia, a primeira pergunta que a Cláudia fez é um desafio que eu acho que é para todas as cooperativas, que é como lidar com o desafio do crédito, tá? Os processos de crédito, como lidar com o desafio do crédito na cooperativa. E aí, Wesley, como que a Agrocred enxerga esse momento, como está esse momento na Agrocred, como ela enxerga, né, para adquirir performance nessa área, tá? Vamos lá, Ricardo, respondendo a Cláudia aí. Como eu falei, existem apetites dentro de cada cooperativa. Talvez pelo tamanho, pela exigência resolucional, alguma coisa assim. Mas toda cooperativa, existem processos críticos que formam aquela espinha dorsal. Eu acho que o principal processo, o mais crítico de toda cooperativa, é a admissão do cooperado e realmente dar continuidade naquele trabalho. Esse processo, nessa admissão, esse onboarding do cooperado, ele vai impactar em tudo dentro da cooperativa. Então, acho que, como a nossa visão aqui, nós passamos de gestão de processos para gestão por processos. Então, a gente precisava deixar, a gente precisa, na verdade, né, deixar mais robusto esse processo anterior para depois a gente pensar no que a gente pode oferecer a esse cooperado, se ele está apto realmente a receber todas as nossas ofertas aí e tratar esses dados também do que a gente pode oferecer para ele. Então, o crédito, ele acaba assim, ele é o motor da cooperativa, ele é o que gera valor realmente, só que a gente, atrás desse motor, ele tem realmente esses custos invisíveis que a gente utiliza muito dentro da cooperativa. Esses custos invisíveis, eles não aparecem como o crédito. A gente precisa ter uma retaguarda muito forte para suportar o crédito. Então, primeiramente, assim, como uma sugestão, Cláudia, é deixar todos esses processos anteriores ao crédito bem robustos, bem firmes para poderem suportar o crédito, porque o crédito ele vai ser a ponta, ele vai ser o contato com o associado, mas nós precisamos realmente deixar ali nossa backstage ali bem pronto, bem reforçado, bem robusto, para a gente realmente depois passar por uma melhoria no crédito e melhorar esse processo lá na frente. Mais uma pergunta agora do Gabriel, tá? Pergunta direta ali na carteirização. Aí ele perguntou: a carteirização pelo CISBR 2.0 não atendeu às necessidades de vocês, por isso o direcionamento foi para uma plataforma da Nexo? Olha, não atendeu 100%, tá? Por quê? É claro, tem muitas vantagens, né? É o nosso sistema, tá integrado, só que qual que foi o meu principal desafio quando eu fui fazer a reformulação da carteirização da Agrocred? Eu trabalhava na área até então, antes de assumir a área, a parte de performance corporativa e a gente lida com indicadores e informações. Quando eu fui assumir a área e fui implementar essa reformulação na área de negócios, não tinha dados rápidos, né? Então, como que eu ia apresentar um número para a diretoria ou para um gerente de PA, sendo que eu tinha que extrair relatório por relatório, carteira por carteira? Então, hoje, para vocês terem uma noção, a Agrocred tem 70 gerentes de relacionamento, que é 70 carteiras. Imagina eu tirar um profissional, ele pelo menos no mínimo ia ter uma semana de trabalho para gerar relatório por relatório, condensar essas planilhas para a gente colocar dentro do Power BI.
realmente era muito trabalhoso, né? Então, eu também não gosto muito de retrabalho. Aí eu conversando, né, com o Wesley, ele comentou e a gente testou, e para mim, para nós aqui atende muito. Então, no sentido de giro de carteira, acompanhar o giro, a intenção de negócio, porque realmente eles podem registrar, a gente não tem o depara, né? Mas a gente tem quanto que tem de intenção de negócio, se eles estão registrando. A plataforma tem algo que o CISBR não tem, é a questão de anexar. Então, imagina, eu estou fazendo um contato com o Wesley, ofertando um seguro, e ele fala, não, vai vencer meu seguro daqui 2 meses. A gente precisa ter rastreabilidade, ter informação. Então, na plataforma, a gente consegue colocar um card e pôr uma data, né, que depois ele solta um alerta para a gente, e anexar essa apólice do cooperado, para a gente fazer a cotação e depois tentar fazer a renovação conosco. Então, realmente, ela tem funcionalidades muito melhor do que hoje o 2.0 oferece. É claro, a gente tem a questão, como está dentro do sistema, a gente tem informações mais rápidas, né? Que hoje a Nexcop a gente também extrai informações do SysBR analítico e ele alimenta a plataforma da Nex. A gente tem defasagem de 2 dias, o que o SysBR 2.0 já traz de forma online aí para nós. A questão também da inadimplência, então ela traz, eu falo assim que dá para a gente trabalhar com as duas. Em questão de giro de carteira, tem que ser anexo. Hoje a 2.0 não atende a gente, mas se a gente quiser tirar uma lista de propensos, acompanhar a inadimplência, a gestão de carteira ela atende, tá? Então, hoje para nós a anexo ela atende o que a gente precisa. Tanto é que quando a gente vai fazer giro, eu falo assim da questão da flexibilidade, a gente consegue cadastrar todos os produtos. Então, por exemplo, tem produtos que a gente comercializa aqui no Cicobi Agrocred que a gente não tem no Cicobi, né, enquanto nível nacional. Então, a gente oferece plano de saúde, a gente tem trabalho com telefonia corporativa, trabalhamos com plano odontológico. Então, esses a gente não consegue registrar e pedir para cadastrar no 2.0. Então, quando a gente pede alguma melhoria lá no Cicobi, como é muitas demandas também, a gente entra na fila, né? O que, quando a gente trabalha aí com o pessoal da Nexo, tem essa vantagem que a gente pede a fazer uma adequação, eles fazem, né? Então, eu acho que se eu puder fazer esse comparativo, por que que a gente utiliza, né? Eu só queria, Patrícia Wesley, para finalizar esse momento nosso, tá? Eu queria que vocês falassem sobre a Nexo enquanto um parceiro que atende a singularidade da sua cooperativa, a capacidade que a Nexo tem, na visão de vocês, de atender a particularidade da sua singular, tá? E isso aí é um ponto, ela é uma essência do cooperativismo, né? E a nossa capacidade de se encaixar nesse quesito para que os demais aqui presentes consigam entender, poxa, eu estou falando de uma ferramenta de uma empresa que entende do meu negócio, que entende da essência, como já foi dito ali, do cooperativismo. E aproveitar para agradecer a vocês aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com a gente nesse momento e a todo mundo presente também. Acho que o primeiro, né, acho que assim, o caso realmente ali o ponto de decisão nosso foi a questão dos valores, né? Para nós, como cooperativistas, todo mundo que tem esse coração cooperativista aí tem essa questão dos valores muito forte. Então, no primeiro contato com a empresa, com a nossa parceira, os valores foram os mesmos que os nossos. Então, a gente viu, falou, não, é um parceiro para a gente caminhar junto. Então, para nós, isso foi, eu acho que, o ponto decisório. Após esse contato aí, essa parceria formalizada, né, o suporte quase online ali, esse contato, abertura, proximidade, né, conosco, não é aquele contato frio de aberto demandas e responde, você não conhece. Hoje temos contato aí diretamente, né? Acabam que alguns a gente tem um contato mais próximo, acabam virando até amigos, sugestões, apoio. Então, para nós assim, eu acho que o ponto principal realmente foi a questão do mesmo propósito e dos mesmos valores. Para nós, assim, como enquanto cooperativista, acho que é o ponto mais importante para nós, Ricardo. Bom, além Perfeito. Fala, pai. Acho que além também que o Wesley comentou, acho que é a visão de valor, né? É geração de valor.
né? Eu falo isso muito para o meu time aqui, para os meninos que a gente trabalha. Não é só fazer um trabalho, realmente é gerar valor, na entrega. A gente também acho que a gente trabalha muito nesse sentido. Então, e assistência e agilidade. Eu acho que Oh, se eu pudesse pontuar, porque é uma necessidade. Hoje, sim. a gente, enquanto cooperativa, igual eu comentei, a gente tem muitas soluções importantíssimas, mas a gente ainda deixa algumas coisas aí e que a gente precisa ser ágeis, né? Então, acho que é essa parceria, essa agilidade no atendimento, atendendo a nossa necessidade, eu acho que isso é muito importante. Por quê? A gente tem uma particularidade, às vezes a forma da gente trabalhar é de uma forma, a outra cooperativa é de outra, e a gente precisa desenhar dentro do nosso modelo de negócio, né? Modelo de trabalho. Então, eu acho que isso vocês proporcionam muito bem para nós. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Patrícia, do Wesley e de todo mundo que está aqui no chat, que acompanhou. Fico com pesar de terminar com tanta pergunta assim, sensacional que está vindo ali, que faz parte do dia a dia. Até eu, como gerente de projetos, me questiono quando estou falando direto com o cliente, mas fiquem tranquilos que a gente vai retornar com todas essas perguntas, com essas respostas, tá? Mais uma vez agradecer. Tem ali o QR Code para falar com um de nossos especialistas aqui na Nexo e desejo a todos uma ótima quinta-feira, ótimos negócios, um bom trabalho e que realmente a gente consiga sempre alavancar rumo à excelência, rumo à performance de excelência operacional com a performance comercial. Agradeço a todos, tá? Obrigada, pessoal. A gente fica também à disposição, né? Caso alguém depois queira chamar a gente, como que a gente atua no dia a dia, a gente fica à disposição de vocês também, tá? Muito obrigada. Agradeço, pessoal. Agradeço a oportunidade. Nos colocamos à disposição aí. Até mais. Valeu, Wesley. Obrigado.